Sejam bem-vindos a este programa especial do Mensagens de Luz. Hoje temos uma nova convidada, muito querida, e vamos falar a respeito deste ano que se inicia, 2026, com vocês, Alaine. Tudo bom, Alaine? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, Alaine, eu te convidei, para você trazer a sua perspectiva, a sua ótica, sobre o que significaria esse recomeçar, este novo ciclo para o movimento espírita, para a espiritualidade, para o espiritualismo. Não sei como que você vai focar aí, né? Não sei se você vai se limitar ao espiritismo ou espiritualismo. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu concordo com o que Kardec disse, todo mundo é espírita. Mesmo aqueles que não são adeptos, aqueles que não declaram, mas todo mundo já viu um vulto, todo mundo já sentiu uma coisa antes de acontecer, todo mundo já ouviu uma história de família ou chegou em algum local do familiar que não está mais lá presente e sentiu que estava presente. Então, eu penso que a gente fala para pessoas e não dando tipo da religião para elas. Mas, obviamente, que por vir de uma casa espírita bem antiga, de família espírita desde pequena, então a gente acaba meio que tendo uma ótica mais focada no que Kardec nos ensina, né? E por ser essa coisa de terminar o ano, renovar as coisas e começar um outro ano, eu sempre gosto de lembrar que é uma data Comercial. né? Exatamente. Vezes, né? E que a gente não se renova somente no dia 31 para o dia 1 do próximo ano, a gente renova-se o ano todo, né? Eu, particularmente, falo que eu me renovo a cada situação que eu passo. Às vezes a dificuldade, ou às vezes quando eu venço uma dificuldade, ou às vezes quando algo muito legal acontece na família e você fala, gente, que bom que aquilo deu certo, eu estou me renovando. E este é um pensamento kardecista, não é? Sim, totalmente kardecista. Você poderia explicar para o nosso público como isso é um pensamento kardecista? Deixa eu ver se eu consigo me expressar mais claramente. É um pensamento kardecista porque Kardec sempre estudou não só o invisível interferindo no dia a dia dos encarnados, mas também o quanto que os encarnados, com suas escolhas no geral, definem o próximo passo. Muitas pessoas pensam, não, eu já vim com aquele destino de tudo acontecer ruim. Tá, você pode até ter vindo, mas quando reencarnou, quando chegou aqui, você tem a escolha de brecar a tua mal tendência. Ali o livre-arbítrio. Você tem como utilizar o seu livre-arbítrio de uma maneira diferente do que foi suas outras vidas. E como que você vai saber se isso está acontecendo? Tendo resultados diferentes. Sabe aquele susto tipo assim, nossa, tinha tudo para dar errado e por isso aqui não deu? Ah, não, foi meu anjo da guarda que evitou. Não, foi sua escolha a tempo. Foi você usar a sua capacidade, a sua evolução espiritual daquele momento, né, que você conseguiu até aquele ponto, para modificar a sua vida naquele momento, a sua decisão. É por isso que dizem que nós estamos, a nossa dirigente muitas vezes disse, nosso dirigente Wilson, que nós sempre estamos a nossa melhor versão? Sim, não existe essa de, tô regredindo, não, você tá na sua melhor versão, mas eu cometi aquele erro novamente, é só uma lição que você não tinha entendido novamente, ou completamente. Muitas vezes a gente fala, eu sei fazer conta de dividir, mas você já tentou fazer estatística, probabilística? Sempre tem como se aprofundar, né? Sim, então é o mesmo para a nossa vida. Você está na sua melhor versão hoje, então faça o que dá para fazer hoje, enquanto não der para você fazer melhor ainda. Sim. Então, nossa, já tem várias coisas que a gente podia falar, vamos tentar delimitar um pouquinho, né? Então quer dizer que para Kardec, nós estamos em constante renovação. Sim. Sempre busca. Eu gosto de te falar uma figura de linguagem que o Haroldo às vezes diz, que nós estamos moldando a argila. Sim, gosto dessa forma da argila e gosto também de uma imagem bem antiga, que é uma mulher e ela está totalmente coberta de pedra. E ela mesma está com, eu não sei como é que chama aquele instrumento, mas ela vai martelando e tirando as casquinhas de pedra. E se vai moldando. Ou seja, o tempo todo a gente está moldando a nós mesmos. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Ou seja, nos renovando, né? Sim. Na verdade, tem sempre uma camada nossa que vai sair e vir um novo. Tem um termo melhor ainda, né? Que é regenerando. Sim.
regenerando. Quando eu dava aula para as crianças no infantil, eu falava assim, para vocês entenderem como que a gente está sempre ficando novo, sempre mudando, sempre evoluindo. Lembrando que evoluir não é se tornar melhor, evoluir é dar o próximo passo. Porque muitas vezes o seu próximo passo pode não ser para melhor, mas ainda assim é uma evolução. Você ainda vai estar aprendendo. A gente precisa deixar claro isso, porque muitas vezes a gente fala, não evolui nada porque tudo deu errado. Não, evoluiu. Até o que dá errado é a sua evolução, é o seu aprendizado. É o mesmo seja que a gente... ruim, seja pro bom, seja Sim. qualquer caminho que você está trilhar, exercitando você vai estar exercitando o seu todos os aprendizado. princípios da doutrina espírita. Seja o seu livre-arbítrio, seja a sua percepção, seja a causa e consequência natural. Seja você pensando naquilo, olha, isso foi consequência sim, daquilo que eu fiz. Aquela super ideia, lembranças de vidas passadas, a sua imortalidade Insight. ajuda. Aqueles insights é seu, porque você já viveu e está ali para aprimorar. Ou até aquele, não para ali, pare do lado de lá. Nem sempre é só um bom espírito sobrando. É a sua percepção agindo, é a sua evolução mostrando que ela está ali. E eu queria que você fizesse um link agora, Alaine, às vezes eu pego o convidado com essas surpresas, mas para você não vai ser, eu tenho certeza. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa renovação e da lei de justiça, amor e caridade, principalmente da caridade, né? Porque eu acho que o nosso mundo está tão carente, né? Carente de caridade, para forçar mesmo a expressão, não é? Então, como que a gente se renova e se conecta a essa caridade? Eu penso que a caridade, obviamente, isso sempre me deixou um pouco pensativa, porque a gente pensa, Madre Teresa de Calcutá. Ela ia lá, Chico Xavier, e dava comida para os pobres e falava... Na verdade, a gente compara com Jesus mesmo, né? Sim, mas na verdade, a gente tem que começar pequeno. A gente tem que começar dentro da casa da gente, dentro do familiar difícil, dentro da casa espírita muitas vezes, porque às vezes a gente tem que ser muito caridoso lá dentro, e eu nem estou falando de dinheiro, de comida. De indulgência. De indulgência. Até porque, muitas vezes, a gente vai ser encaminhado para a situação difícil para provar se realmente a gente sabe ser caridoso. E nem sempre vai exigir do seu dinheiro. Nem sempre vai exigir de você só o seu tempo. Vai exigir que você modifique algo em você. A caridade nem sempre está ligada a só ir lá e ajudar o outro. Muitas vezes você pode ajudar o outro, dar esmola e não se modificar um passo. Exatamente. Eu penso muito naquelas mães que perdem filhos em desastre ou algum assassinato, e aquilo é uma dor muito difícil de superar. Eu imagino, não passei por isso, mas eu me coloco e sempre coloco elas em minhas orações, porque eu penso que é uma dificuldade enorme para passar isso, exige muito, né? Só que sempre quando eu ouço algum caso, alguém me contando, você vai percebendo que essas pessoas só superaram essa dor, essa perda dolorosa, e nem sempre é alguém da doutrina espírita, não é alguém que, de N religiões, elas se voltam para a caridade, elas se voltam para o perdão. Não dá para perdoar, não consigo perdoar suficientemente aquele que me fez o mal, ou causador da minha dor, mas eu consigo transformar os meus momentos de dor em algo que eu possa simplesmente ir lá e ajudar o próximo. E esse próximo não precisa ser somente uma criança ou uma família, mas pode ser doando numa entidade filantrópica, pode ser doando para ajudar a fazer comida, né? E às vezes o meu doar pode ser não implicar com o vizinho que joga o lixo na minha frente, porque isso também é ser caridoso. Certo. Alaine, eu gostaria de que a gente vai chegar, lembrando que esse programa é uma mensagem, né? Apenas, vamos chegar à nossa conclusão. Eu gostaria que você terminasse a lição que você estava dando para as crianças, que eu acho que não ficou. Você sempre fala para as crianças que você, né, na sua experiência de vida, como que é esse contato? Eu tentava passar as partes da doutrina espírita de uma maneira mais prática possível, e depois isso foi muito útil quando eu fui ensinar os médios. Então eu dizia para eles, sabe o filme do Shrek? A cebola não tem camadas? Nós somos como cebolas.
Quando a gente nasce, a gente está pequenininha e a camada vai aumentando. Só que vai chegar uma hora que aquela camada não presta mais. Aquela camada não nos faz bem. A gente está crescendo o suficiente para não precisar mais dela. Então a gente vai tirando camadas. Então é assim, quando a gente nasce, a gente aprende a andar, a gente aprende a amar o pai, amar nossos irmãos, a conviver. Só que vai ficando adolescente, aquela camadinha sai de novo. E aí vai substituindo por outras. Renovação. A renovação o tempo todo. Então, eu acho que ficou tão claro que até hoje eu encontro com alguns dos meus aluninhos e eles falam, tô sempre tirando as camadas da cebola. E eu penso que isso ajudou muito até pra mim mesmo, porque muitas vezes a gente quer ser a outra parte da cebola, a gente quer ficar naquela casca, fechadinho, embolorando e criando aqueles cabelinhos, e na verdade a gente está só bloqueando a nossa evolução, está bloqueando o nosso crescer, porque nós viemos para isso, a gente veio para o tempo todo se tornar melhor, do nosso jeito, sem precisar assim, no nosso tempo, sem aquela correria, nem sem se sentir atrasado. A gente veio perfeito para nos tornarmos mais perfeitos ainda. Que bela frase de efeito, não é? Então vamos encerrar com... Normalmente eu termino com uma frase de efeito, mas a nossa convidada é tão especial que ela mesma fez a frase de efeito para terminarmos honrosamente este programa. Muito obrigado, Alaine. Então eu quero que você repita. Que nós sejamos, como que é? Que a gente possa ser perfeito e nos tornarmos mais perfeitos ainda. A cada dia, a cada segundo. Cada segundo. Muito obrigado. Espero que, sinceramente, que esse seja o primeiro de muitos outros que virão. Muito obrigado por ter contribuído tanto para a sabedoria do nosso programa. Obrigada. Até o próximo programa. Até o próximo.